Savannah Carter nunca imaginou que a primeira vez em que encontraria seu marido seria assim. 3 anos de casamento no papel, 3 anos vivendo como um fantasma no mundo dele, 3 anos fingindo ser a Simone Honora Reed, sem nunca ter visto os olhos de Alexander no escuro. E naquela noite, tudo mudou. Do lado de fora das janelas da cobertura, o horizonte de Manhattan ardia com as luzes da cidade, indiferente à garota sentada na beira de uma cama king size, grande demais para seu corpo pequeno. Savannah estava imóvel, a alça de seda do vestido escorregando do ombro, enquanto o gosto de vinho caro ainda pairava em seus lábios, misturado ao calor de um homem que deveria ser seu marido, mas que mais parecia um estranho dono do seu nome. Alexander Reed estava aos pés da cama, com a gravata desfeita, os olhos mais afiados que o horizonte atrás dele. O CEO do Reed Group nunca deveria ter voltado ali, pelo menos não por ela. Ele deveria permanecer no seu escritório na cobertura do 53º andar, construindo seu império, assinando contratos bilionários que a mantinham fora de vista e seu nome longe dos boatos. Mas naquela noite, o elevador se abriu, ele entrou, e ela não tinha mais para onde correr. Ela tentou. Deus sabe que ela tentou. Mas as trancas da porta da cobertura eram mais fortes que suas desculpas. Os seguranças dele eram mais rápidos que seus pés descalços nos pisos frios de mármore, e o contrato que ela assinou 3 anos atrás era mais forte que qualquer desculpa que pudesse sussurrar agora. Ela encontrou os olhos dele pela primeira vez, Annie, frios, cinzentos, como chuva batendo no vidro. Ele não perguntou por que ela estava ali, não perguntou o que ela queria. Ele apenas disse uma coisa: "Então esta é a minha esposa." A voz dele carregava o frio de um inverno em Nova York. Os dedos de Savannah apertaram mais forte o lençol da cama, enquanto o quarto se enchia com o cheiro do perfume dele e do vinho que ela jamais deveria ter tocado. "Desculpa, eu vou embora." Ela tentou se levantar, mas a mão dele fechou-se em seu pulso. Não foi rude, mas tampouco gentil. Apenas o suficiente para lembrá-la de que um casamento no papel ainda significava que ela era dele. E naquela noite, ele estava cansado de fingir o contrário. "Ir embora?" ele repetiu. "Você assinou uma certidão de casamento há 3 anos, Savannah. Exatamente para onde acha que vai?" O nome dela em sua boca a fez estremecer mais do que o hobby de seda escorregando por seu ombro. Ela desejava poder se esconder nas sombras, mas os olhos dele não deixavam lugar para isso. Alexander sentou-se na cama, tão perto que ela pôde ver a cicatriz discreta em sua mandíbula, aquela sobre a qual os tabloides adoravam especular. Uma briga de família que foi longe demais. Um garoto que herdou um império construído sobre segredos e silêncio. Ele se inclinou mais, até sua respiração roçar a orelha dela. O coração de Savannah batia tão alto que ela tinha certeza de que ele podia ouvir cada mentira que ela contava a si mesma, todas as noites em que se convencia de que estava segura porque ele nunca voltava para casa. "Me diga, Savannah," ele sussurrou. 3 anos de casamento, e você ainda intacta? Exatamente para quem estava se guardando? A pergunta se enrolou em sua garganta como seda. A verdade era que ela nunca pensou que ele se importaria. Nunca pensou que ele viria buscar o que já era dele. Ela era apenas a filha de um homem que vendeu o nome dela por $2 milhões. Um pedaço de papel escondido na gaveta de um escritório, sem data de validade. Mas esta noite, Alexander Reed a olhou, não como uma obrigação, mas como uma promessa que pretendia cumprir. "Sempre foi seu," ela sussurrou, com a voz tão pequena que quase se perdeu no zumbido do trânsito da cidade lá embaixo. Mas ele ouviu mesmo assim. Do lado de fora das paredes de vidro, as luzes de Manhattan continuavam a brilhar, como se nada dentro daquele quarto pudesse tocar a cidade que nunca dorme. Mas dentro daquela cobertura, uma garota que se casou para sobreviver, percebeu que, na verdade, nunca pertencera a si mesma.
Muito antes de Savannah Carter estar congelada na cobertura de Alexander Reed, a cidade já era dona da sua sonissúria, sem sequer saber seu nome. Manhattan nunca foi gentil com garotas como ela. As ruas ao redor da Reed Tower brilhavam com promessas de ouro, mas cada tijolo sussurrava sobre dívidas que nunca morriam. Savannah aprendeu cedo que, em Nova York, a liberdade vinha com uma etiqueta de preço, e às vezes, a única forma de pagar era com o próprio nome. Aos 21 anos, Savannah assistiu ao último batimento cardíaco da mãe desaparecer sob as luzes do hospital, enquanto seu padrasto, Thomas Carter, permanecia ao lado da cama com olhos vazios e uma conta bancária afundada em dívidas de pôquer. Ela se lembrava de assinar seu nome em uma certidão de casamento que nunca leu, com a mão trêmula, a voz de Thomas, como uma serpente em seu ouvido, sussurrando sobre sacrifício, lealdade e família. Ela acreditou nele porque não tinha mais nada em que acreditar. O homem com quem se casou naquele dia era apenas uma manchete para ela. Alexander Reed, o herdeiro misterioso que transformou uma fortuna manchada de escândalos em uma torre de vidro arranhando o céu. Os tabloides o chamavam de impiedoso, de brilhante, de frio, mas nunca o chamaram de marido. Não da forma como Savannah jamais poderia. Ela vivia nas sombras da Reed Tower, escondida em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, enquanto Alexander trabalhava por trás de janelas escuras e portões de ferro. O casamento deles era apenas uma linha em um documento legal, que mantinha os lobos da diretoria da família Reed afastados, nada mais. Por 3 anos, Savannah fingiu não ouvir os sussurros à noite, quando o aluguel atrasava e Thomas batia na porta bêbado, exigindo mais dinheiro, lembrando-a de que era o dinheiro dos Reed que impedia que o túmulo da mãe dela fosse vendido para estranhos. Ela trabalhava em uma pequena cafeteria perto do Midtown, usando um nome falso, servindo café para pessoas que nunca a olhavam nos olhos. E todo mês, sua parte do dinheiro do silêncio chegava pontualmente. O suficiente para manter as luzes acesas, mas nunca o suficiente para comprar sua liberdade de volta. Enquanto isso, Alexander estava no centro das tempestades de Manhattan. O Reed Group era dono de metade do horizonte. Hotéis de luxo, negócios imobiliários que dominavam os noticiários. A mãe dele, Eleanor Reed, a matriarca de ferro por trás do império, garantiu que seu filho permanecesse casado, mesmo que a noiva fosse invisível para ela. Savannah era uma mancha em um nome que ela passou a vida inteira polindo. Eleanor havia escolhido Chloe Miller, filha de uma amiga da família, como o par perfeito para seu único filho. Uma mulher que sabia qual vinho pedir, quais pessoas bajular, quais segredos guardar. Chloe já havia usado o anel de Alexander, até que o escândalo os separou e deixou um espaço frio em sua mão para o nome de Savannah ocupar. Savannah sabia de tudo isso porque Thomas sempre fazia questão de lembrá-la, sempre que precisava de mais dinheiro. Lembrava-a do quanto era substituível, do quão fácil seria para Eleanor apagá-la se ela saísse da linha. Savannah dizia a si mesma que não importava, dizia que ela não era ninguém. Repetia isso até que virasse uma oração, uma prece que a impedia de desejar algo mais. Mas a verdade era que Alexander era mais do que uma manchete. Mesmo à distância, Savannah captava vislumbres dele em entrevistas noturnas na TV, em coletivas de imprensa onde ele falava com frases curtas e perfeitas que faziam homens de Wall Street estremecerem. Ele atravessava multidões como uma sombra em ternos sob medida, a expressão esculpida em pedra, a voz suave o bastante para esconder as tempestades dentro dele. Às vezes, ela o assistia do sofá, no escuro, perguntando-se se ele sequer se lembrava do seu nome. Ele lembrava, sempre lembrava, sabia exatamente quem era Savannah Carter, sabia exatamente como a assinatura dela mantinha as garras da mãe,
Longe de sua herança havia 3 anos. Sabia de cada centavo que Thomas Carter arrancava de seu silêncio. Ele permitia que tudo acontecesse porque mantinha o conselho quieto, Chloe afastada, e os planos de Eleanor sob rédea curta. Aquela noite mudou esse equilíbrio. Savannah, embriagada com o vinho que encontrou na cozinha da cobertura, tropeçou até o quarto principal que nunca foi dela, vestindo um vestido de seda que grudava em sua pele como um segundo fôlego. Pela primeira vez, Alexander viu a esposa que nunca tocara, o contrato que nunca reivindicara. Viu uma garota que, no sentido legal, lhe pertencia por completo, mas ainda assim, tentava desaparecer quando ele chegava perto demais. Em algum lugar do outro lado da cidade, Eleanor Reed mexia o chá em uma xícara de porcelana, planejando o próximo movimento para destruir o casamento de fachada. Em algum bar de hotel de luxo, Chloe Miller desenhava círculos com o dedo ao redor de uma taça de champanhe, ensaiando seu retorno ao sobrenome Reed. Em algum motel barato, Thomas Carter contava os dólares que ainda arrancaria de Savannah. Dentro da cobertura, Alexander Reed olhava para a sarota em sua cama e percebia que seu maior negócio nunca esteve no papel. Estava ali, respirando, tremendo e olhando para ele como se ele fosse a tempestade que poderia salvá-la ou afogá-la de vez. Na manhã seguinte à primeira noite real deles como marido e mulher, Savannah acordou sozinha em uma cama que cheirava a ele e ao tipo errado de começo. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, lavando os lençóis de seda bagunçados à sua cintura. Ela os puxou contra o corpo como se pudessem apagar o caminho que as mãos dele traçaram por todos os segredos que ela tentou esconder. Não havia bilhete na mesa de cabeceira, nenhum sinal de que Alexander Reed estivera ali, exceto pelo eco fraco de sua voz, o peso de seu toque ainda pressionado contra sua pele. Savannah queria acreditar que não significava nada, que talvez tivesse sido apenas um lapso, um momento de fraqueza que desapareceria quando a cidade despertasse. Mas a verdade já a esperava na sala de estar, onde um envelope elegante repousava sobre a mesa de vidro. Ela soube, antes mesmo de abri-lo, o que ele diria, seu nome impresso com tinta fria ao lado da assinatura dele. Um lembrete em forma de contrato de que, por mais que tivesse acontecido entre eles, sob lençóis de seda, nada mudaria o que eram fora daquela cobertura. Ela se vestiu rapidamente, dobrando a noite em um canto da mente onde não pudesse machucá-la. Mas, ao abrir a porta, um homem de terno escuro bloqueou sua passagem. Era educado, mas intransponível. Sua voz um reflexo das regras não ditas da cidade. Sra. Reed, a senhora não pode sair da cobertura sem a autorização do Sr. Reed. Savannah quase riu da absurdidade. 3 anos em que ela fora livre para correr, contanto que permanecesse invisível. Agora, uma única noite aprendia mais do que qualquer aliança jamais poderia. Ela passou o dia andando de um lado para o outro na prisão de vidro que cintilava sobre Manhattan, tentando ignorar o modo como as paredes pareciam se fechar, sempre que pensava nele. Tentou ligar para Thomas, esperando ouvir uma voz que a lembrasse de quem era, antes de tudo aquilo. Mas o número chamava até cair em um silêncio que soava como traição. Tentou não pensar em Alexander. Tentou não lembrar como sua respiração roçava seu pescoço quando sussurrava seu nome como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Quando o anoitecer caiu, ela se viu parada na varanda da cobertura, observando a cidade pulsar abaixo. Seus dedos se fecharam ao redor do corrimão frio. Em algum lugar lá fora, ele estava fazendo acordos, jogando seus jogos impiedosos, enquanto ela permanecia ali, fingindo que não se importava. Ela disse a si mesma que encontraria uma saída. Ela sempre encontrava. Mas quando se virou, ele já estava lá, encostado no batente da porta, olhando para ela como se fosse algo raro, ainda decidindo se deveria mantê-la ou destruí-la.
Vai a algum lugar, Savannah? Ele perguntou como se fosse algo casual, mas os olhos dele diziam que já sabia a resposta. Ela ergueu o queixo, tentando reunir a coragem que a sustentou por tantas noites em motéis baratos, no funeral da mãe, nas marcas que Thomas Carter deixara quando palavras já não a assustavam. Não tenho motivo para ficar aqui, disse com firmeza. Ele se aproximou, reduzindo a distância entre eles, como as luzes da cidade se fechando ao redor. Você tem todos os motivos para ficar. Só continua fingindo que não. Ela odiava o quão calma era a voz dele, como ela se infiltrava sob sua pele e a fazia questionar se conseguiria odiá-lo da maneira que precisava. Por que isso importa agora? Ela sussurrou. 3 anos. Você me deixou sozinha. 3 anos. Não se importou se eu comia, dormia ou respirava. Agora, de repente, me tranca como se eu fosse uma esposa troféu que pode fugir e te envergonhar. A mandíbula de Alexander se contraiu, a única rachadura naquela máscara perfeita. Ele se aproximou até que o corrimão pressionasse as costas dela e a cidade de vidro atrás dele se tornasse um borrão. Porque você é minha, Savannah. Você parece esquecer disso com facilidade. Ela quase riu. Um som frágil que se perdeu no zumbido do tráfego lá embaixo. Sou? Você acha que uma certidão de casamento me torna sua? Ele não respondeu com palavras. Suas mãos encontraram os quadris dela, puxando-a para mais perto, até que ela sentisse a batida firme do coração dele contra seu peito, até que a respiração dele tivesse gosto de um desafio que ela não conseguia recusar. Aquela noite se confundiu com a seguinte, e a outra depois dessa. Todas as manhãs, ela acordava decidida a ir embora, e todas as noites, ele a lembrava de que partir não era mais uma opção. Ele nunca era cruel, mas era incansável. Aparecia na cafeteria onde ela tentava voltar a trabalhar. Surgia na estação rodoviária barata quando ela achava que podia fugir para Boston, Chicago, ou qualquer lugar onde o nome dele não a seguisse. Sempre que ela pensava que havia escapado, ele aparecia. O casaco jogado sobre o braço, os olhos frios com diversão, e algo mais, algo que ela temia nomear. Você realmente acha que pode se esconder de mim? Ele dizia isso enquanto a ajudava a entrar no banco de trás do carro, enquanto ela se sentava rígida e silenciosa ao lado dele. No começo, ela achava que ele fazia aquilo para humilhá-la, para lembrá-la de quão impotente ela realmente era. Mas aos poucos, o padrão mudou. Ele começou a esperar por ela fora da cafeteria, quando o turno acabava, atendendo ligações ao telefone, enquanto ela contava as gorjetas atrás do balcão. Uma noite, quando a voz de Thomas estalou no telefone exigindo mais dinheiro, Savannah desligou tremendo e encontrou Alexander parado na porta do apartamento, com as mangas arregaçadas como se aquele fosse seu lugar. Onde ele está? Ele perguntou. E, quando ela se recusou a responder, ele foi atrás de Thomas pessoalmente. Ela nunca soube o que Alexander disse naquela noite, mas Thomas parou de ligar por algumas semanas. Ela dizia a si mesma para não ser grata. Dizia que não importava se ele se colocasse entre ela e os lobos que ele mesmo deixara cercá-la por tanto tempo. Mas algumas noites, quando a cidade se calava, ela permanecia acordada, ouvindo a respiração ritmada dele ao seu lado, e se perguntava se talvez os lobos lá fora não fossem o pior tipo de perigo. Ela viu vislumbres do homem que os tabloides nunca mostravam, o jeito como ele tocava seu cabelo quando achava que ela estava dormindo, os jantares silenciosos que dividiam sentados no chão da cozinha, quando a mesa de jantar parecia grande demais para 2 pessoas fingindo que não queriam se conhecer. Ele ainda era frio, ainda era implacável quando o mundo exigia isso. Mas nas sombras daquela prisão de vidro, ele deixava que ela o visse sangrar, só o suficiente para fazê-la se perguntar se conseguiria odiá-lo de verdade. Uma noite, enquanto a neve caía sobre a cidade,
Savannah se encontrou descalça na cozinha, a luz da meia-noite iluminando o mármore das bancadas. Alexander estava do outro lado, mangas puxadas, gravata esquecida sobre a cadeira. Ele serviu chá para ela, o vapor se elevando entre eles como um segredo que nenhum dos dois conseguia dizer. "Por que você me mantém aqui?" Ela perguntou baixinho, sem confiar que sua voz permaneceria barmilme. Ele a observou por um momento, o silêncio entre eles mais longo que os quarteirões da cidade abaixo. "Porque você assinou seu nome e porque cansei de fingir que não quero o que já é meu." Ela deveria odiá-lo por isso, por cada palavra que soava como uma posse que ela nunca pediu. Mas quando ele estendeu a mão sobre o balcão e passou o polegar sobre seu lábio, ela não recuou. A verdade era simples e aterradora, costurada nos espaços onde os segredos deles dormiam. Em algum lugar entre os contratos e os frios pisos de mármore, Savannah Carter havia se tornado algo mais do que um nome num pedaço de papel. Ela se tornara a única coisa que Alexander Reed não podia comprar nem enterrar. E essa verdade assustava os dois mais do que a cidade ardendo além das paredes de vidro. Savannah nunca planejou adormecer nos braços dele, mas às vezes a cidade era fria demais e as paredes finas demais para manter o silêncio longe. Uma noite, ela acordou antes do amanhecer e se encontrou pressionada contra o peito dele, o coração dele batendo constante sob sua palma, como uma promessa na qual ela não podia confiar. Ela ficou ali, respirando seu cheiro, enquanto a mente repassava cada porta trancada que já havia fechado atrás de si, cada mentira que contou a si mesma dizendo que aquele homem nunca importaria, mas ele importava demais, e ela odiava o quanto era fácil descansar a cabeça em seu ombro e fingir que talvez aquilo fosse o que o casamento deveria realmente ser. Na manhã seguinte, ela encontrou a primeira rachadura na história que pensava entender. Eleanor Reed estava esperando por ela na sala da cobertura. O perfume da mulher mais velha era forte o suficiente para sufocar o calor que ainda permanecia na pele de Savannah. Eleanor não se deu ao trabalho de se levantar. Estava sentada no sofá branco de couro, pernas cruzadas, o sorriso tenso como arame. "Então você finalmente decidiu ser esposa, Savannah?" disse com voz doce, mas olhos afiados como lâminas. Savannah ficou paralisada na porta, as mãos se fechando em punhos ao lado do corpo. "O que está fazendo aqui?" Eleanor sorveu seu chá, indiferente, como se aquela fosse sua casa e Savannah fosse a convidada indesejada. "Só estou checando o investimento que protegi por 3 anos. Você deveria ter permanecido invisível, garota. Isso lhe caía melhor do que brincar de casinha na cama do meu filho." Savannah queria falar, queria dizer a essa mulher que não era apenas um incômodo escondido atrás de um contrato, mas o sorriso de Eleanor dizia a verdade. Ela nunca a viu como outra coisa. "Você acha que ele te ama?" Eleanor riu suavemente, quase com gentileza. "Vou te contar um segredo, Savannah. Alexander não ama ninguém. Não de verdade. Ele precisa de controle, lealdade, silêncio. Você foi útil porque manteve o conselho quieto, porque seu pai patético assinou você em troca de trocados. Não confunda uma cama quente com um coração quente." Savannah sentiu o peito apertar, mas sustentou o olhar de Eleanor. "Eu não vou a lugar nenhum", disse com firmeza, mesmo que seus joelhos ameaçassem ceder. O sorriso de Eleanor sumiu, substituído por algo mais frio, mais sombrio. "Ah, mas você vai, quando perceber o que realmente é." Antes que Savannah pudesse perguntar o que aquilo significava, Eleanor se levantou e passou por ela, deixando para trás um rastro de perfume caro e palavras envenenadas. Savannah ouviu as portas do elevador se fecharem e, por um momento, se perguntou se as paredes estavam encolhendo de novo, pressionando-a de volta ao pequeno canto invisível, onde Eleanor sempre a manteve. Os dias se passaram.
Mas as perguntas que Eleanor plantou não morreram. Savannah começou a observar Alexander com mais atenção. O jeito como ele atendia ao telefone no meio da noite, as conversas silenciosas com pessoas que ela nunca conheceu, o olhar em seus olhos quando achava que ela não estava olhando. Ela tentou perguntar, mas sempre que as palavras tomavam forma, ele a calava com um beijo, um toque, uma promessa sussurrada que a deixava ainda mais confusa. Numa noite, ela se viu parada na entrada do escritório dele, um lugar onde nunca deveria estar. Alexander estava ao telefone, de costas para ela, a voz baixa e afiada como uma lâmina. Eu não me importo com o que Eleanor quer, ele dizia, com as palavras duras e secas. Se ela pressionar de novo, diga que o conselho vai saber sobre as contas offshore dela. Savannah congelou. A palavra contas pairou no ar como uma pergunta que ela não queria responder. Ela deu um passo para trás, mas o chão rangeu sob seu pé descalço. E Alexander se virou, os olhos presos nos dela como uma armadilha. O que está fazendo aqui, Savannah? Ele perguntou com a voz mais suave, mas ainda com uma ponta de alerta. Ela se forçou a ficar ereta, os dedos torcendo a manga da blusa. Não consegui dormir, disse, e a mentira tinha gosto amargo. Alexander cruzou o cômodo em 2 passos. Suas mãos moldaram o rosto dela, o polegar roçando sua bochecha como se pudesse apagar a preocupação com um toque. Não ouça minha mãe, ele murmurou. Ela é boa em envenenar tudo o que deveria permanecer puro. Savannah quase riu. A palavra puro soava ridícula, quando ela ainda conseguia senti-lo sob sua pele toda vez que fechava os olhos. Então me diga a verdade, ela sussurrou. Me diga por que estou aqui, por que você me mantém assim. Os olhos dele escureceram, não de raiva, mas com algo mais profundo, quase como medo. Você está aqui porque é minha, Savannah. É tudo o que você precisa saber. Mas aquilo já não era o suficiente, não mais. Naquela noite, Savannah sonhou com a voz da mãe. As cantigas de ninar suaves que preenchiam a pequena cozinha de sua infância. O cheiro de lavanda e pão quente. Antes de Thomas Carter transformar aquele mundo pequeno em uma dívida. Ela nunca conseguiria pagar aquela dívida. Acordou com as lágrimas secando no rosto e um nó no peito que não se desfazia. Não importava quantas vezes Alexander a puxasse de volta para o seu lado. Numa tarde chuvosa, enquanto Alexander estava em uma reunião do conselho, Savannah encontrou Thomas esperando por ela na cafeteria onde costumava trabalhar, antes de a cobertura virar sua prisão. Ele parecia menor do que ela lembrava, o cabelo mais ralo, o terno desfiando nas mangas, mas os olhos ainda brilhavam com a mesma ganância oleosa. Savannah, Savannah, disse pronunciando seu nome alto demais, íntimo demais. Ela quis passar direto por ele, fingir que não conhecia o homem que havia vendido seu futuro por um punhado de dívidas não pagas, mas sua mão agarrou seu pulso, puxando-a para o canto do restaurante. Você acha que está segura lá em cima, naquele castelo de vidro? Ele rosnou. Eleanor não é a única com segredos, querida. Savannah sentou-se rígida, as mãos cerradas no colo. O que você quer? Thomas se inclinou mais perto, o hálito impregnado de uísque barato. Eu quero o que é meu, o que deveria ter sido meu quando entreguei você para aquela família. Você acha mesmo que Alexander vai ficar com você para sempre? Acha que ele não vai te descartar quando acabar de usar você para irritar a mãe dele? Ele riu, um som úmido e áspero que fez o estômago dela revirar. Eu sei de coisas, ele sussurrou. Coisas que podem arruinar ele, e você também, se não tomar cuidado. Savannah o encarou, o coração martelando nos ouvidos. Que coisas? Ele se recostou, satisfeito com o medo dela. Sua mãe não morreu só pobre, Savannah. Ela deixou algo para você. Algo que a família Reed não quer que você descubra. Ele deslizou um envelope pela mesa, o papel manchado nas bordas.
As mãos de Savannah tremiam ao alcançá-lo, mas ele puxou de volta. Não tão rápido, garota. Me traga 50 mil em dinheiro até sexta, ou isso vai para a imprensa. E pode confiar. Seu príncipe encantado não vai gostar do que vão descobrir. Savannah saiu cambaleando para a chuva, o envelope queimando em sua mente, os pés espirrando em poças, como se pudessem lavar a sujeira grudada à sua pele. Ela sabia que deveria contar a Alexander, mas a voz na sua cabeça, a mesma que carregava o veneno de Eleanor, sussurrava que ele já sabia, que sempre soube, e que talvez fosse por isso que ele a mantinha tão por perto. Ela escondeu o envelope debaixo do travesseiro, esperando pelo momento certo, mas o momento certo nunca veio. Todas as noites Alexander a puxava para mais perto, e todas as manhãs os segredos a afastavam um pouco mais. Numa noite em que pensou que ele estivesse dormindo, Savannah saiu da cama de fininho, foi até o escritório e abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia cópias de cartas antigas, contas de hospital e uma única folha com a assinatura da mãe, ao lado da de Thomas Carter. Uma linha que dizia: Fundo Fiduciário, Liberação de Tutela. A visão de Savannah ficou turva, as palavras dançando na página. Sua mãe deixara algo para ela, e Thomas assinara como se fosse dele. O som de passos atrás dela a fez-se virar, o papel se amassando em seu punho. Alexander estava parado na porta, a camisa aberta, os olhos escurecidos por uma raiva que ela não conseguia decifrar. "O que é isso, Savannah?" perguntou ele com a voz baixa. Baixa demais. Ela escondeu o papel atrás das costas, como uma criança pega roubando doce. "Não é nada." Mentiu, mas a palavra tinha gosto de cinza. Alexander se aproximou, as mãos deslizando até a cintura dela, puxando seu corpo contra o dele, o hálito roçando sua têmpora. "Não minta para mim, Savannah. Não agora. Não quando estou tentando te proteger." Ela queria acreditar, queria se jogar no calor dos braços dele e deixá-lo carregar esse fardo por ela. Mas a voz de Eleanor e as ameaças de Thomas se entrelaçavam em sua mente como arame farpado. "Me proteger?" ela sussurrou. "Ou proteger a si mesmo?" Os dedos dele apertaram seus quadris. Os lábios roçaram sua orelha. "Os dois," ele disse. "Porque não posso te perder, Savannah. Não agora. Não nunca." Naquele momento, Savannah soube que a verdade era maior que os dois, maior que as torres de vidro e o sobrenome que os acorrentava. Ela sabia que, seja lá o que sua mãe deixara para trás, seja lá o que Thomas planejasse vender, tudo aquilo rasgaria a fina linha entre amor e destruição que eles caminhavam. E em algum lugar dentro do peito, sob todo o medo, a raiva e a dúvida, uma pequena faísca de desafio acendeu. A parte dela que um dia assinou seu nome longe demais, agora pronta para tomá-lo de volta, custe o que custar. Savannah passou os dias seguintes vagando pela cobertura como um fantasma, mas dessa vez ela não estava mais fugindo dele, ela estava esperando, observando, medindo cada passo que ele dava ao atravessar a porta, cada toque como se nada tivesse se quebrado entre eles. O envelope continuava escondido debaixo do travesseiro, como um relógio em contagem regressiva para uma verdade que não podia mais ser enterrada. À noite, ela ficava acordada ao lado dele, olhando as luzes da cidade sangrando pelas cortinas, enquanto o hálito dele roçava seu ombro, a mão pesada em sua cintura como uma promessa e um aviso. Ela queria acreditar nele quando ele sussurrava seu nome. Queria acreditar no calor da voz dele. Mas o papel sob seu travesseiro era mais frio que qualquer inverno que Manhattan pudesse trazer. Certa manhã, enquanto ele estava no chuveiro, Savannah voltou silenciosamente ao escritório, os pés descalços sobre o mármore. Ela agora sabia suas senhas. Pequenos hábitos que ele deixara à mostra por pensar que ela havia parado de procurar. Abriu o laptop dele e encontrou pastas com seu nome,
enterradas sob relatórios corporativos e atas de reuniões. Cada arquivo era como uma faca pressionada contra suas costelas. Registros legais da herança, o fundo fiduciário que deveria ser dela, relatórios médicos dos últimos dias da mãe, transferências de suborno para a fonte de Thomas Carter. O pulso de Savannah rugia nos ouvidos. Cada linha de texto era um tapa de traição, uma verdade impossível de ignorar. Alexander sabia de tudo. Sabia do seu valor no papel antes mesmo de aprender o som da sua voz no escuro. Quando ele entrou no cômodo, o vapor subindo dos ombros e a toalha baixa nos quadris, encontrou-a olhando para a tela, os olhos vidrados com algo que queimava mais do que qualquer raiva que já sentira por Thomas ou Eleanor. Ele chamou seu nome uma vez, suavemente, como se testasse se a distância entre eles ainda podia ser cruzada. Savannah fechou o laptop. Os dedos tremiam quando levantou os olhos para ele. Há quanto tempo? Ela perguntou a voz plana. Há quanto tempo você vem comprando meu silêncio? A mandíbula de Alexander se contraiu, um músculo pulsando na têmpora. Eu fiz o que precisava. Ela riu, um som cru demais para ser chamado de riso. Fez o que precisava? Você me comprou como mais um dos seus prédios, me assinou como forma de calar sua mãe, e agora acha que pode ficar aí, fingindo que é diferente do Thomas? Os olhos dele gelaram, mas quando ele deu um passo à frente, ela recuou, as mãos cerradas ao lado do corpo. Não encosta em mim, ela disse, a voz firme, mesmo com os joelhos ameaçando ceder. Me diga que você não sabia do fundo fiduciário. Me diga que você não sabia que o Thomas estava me chantageando enquanto você contava seus bilhões naquele escritório de vidro. O silêncio de Alexander disse tudo. Ele tentou tocá-la de novo, mas ela passou por ele, o ombro roçando o peito nu dele, mármore frio contra a pele quente. Savannah pegou o envelope debaixo do travesseiro e o enfiou no bolso do casaco antes que as portas do elevador se fechassem atrás dela. Ela não olhou para trás, mas sentiu os olhos dele seguindo-a por todos os 50 andares até a rua, onde a cidade a engoliu por completo. Ela não sabia para onde estava correndo, mas qualquer lugar parecia mais seguro do que a cobertura que se tornara uma prisão no momento em que ela descobriu seu valor em números. Foi parar na antiga cafeteria, onde se escondia atrás do balcão servindo café para estranhos que nunca souberam seu nome verdadeiro. Sentou-se no canto, com uma xícara de chá frio, enquanto a chuva borrava o horizonte de Manhattan como uma aquarela pela janela. Puxou o celular, o polegar pairando sobre o número de Thomas. Ela o odiava. Odiava a parte de si que ainda acreditava que, talvez, se desse a ele o que queria, tudo isso acabaria. Mas outro nome queimava mais forte em sua mente agora. Chloe Miller. A mulher que Eleanor escolhera, a mulher que sempre estivera nas sombras, esperando Savannah escorregar. Savannah encontrou o número de Chloe entre mensagens antigas. A voz de Eleanor ecoando instruções sobre como manter distância, como ficar em silêncio, como permanecer invisível. Ela ligou antes que pudesse mudar de ideia. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes, até que uma voz, lisa e afiada, atendeu. Savannah Reed? Chloe disse seu nome como uma maldição ou uma piada. Não achei que você fosse rastejar para fora da sua torre. Savannah fechou os olhos contra a onda de náusea que aquele nome trazia. Agora eu tenho algo que você quer, disse ela, tentando controlar a respiração. A risada de Chloe escorreu pela linha como veneno doce. Querida, você não tem nada que eu queira, exceto, talvez, sua ausência. Savannah apertou mais forte o envelope em sua mão. E se eu dissesse que sei o que Eleanor fez? O que Thomas tirou? O que Alexander escondeu? Houve silêncio do outro lado. Um silêncio tão afiado que Savannah quase podia ouvir os pensamentos de Chloe girando. Encontre-me, disse rapidamente.
antes que sua coragem sumisse. Encontre-me hoje à noite, no lugar onde você e Eleanor me mandaram quando queriam me afastar. Ela desligou antes que Chloe pudesse responder. Seu reflexo na janela manchada de chuva era de uma estranha que ela mal reconhecia. Horas depois, ela estava sob o brilho néon de um bar no terraço, alto o suficiente para provar a tempestade se aproximando da cidade. Chloe apareceu das sombras, uma raposa de casaco branco, seu sorriso afiado como sempre. Bem, você está pior do que os tabloides diziam, ronronou Chloe, jogando cinzas de cigarro ao vento. Savannah ignorou o insulto, estendendo o envelope. Quero que você conte à imprensa o que eles fizeram, disse ela, com a voz baixa, para que o vento não a levasse. Chloe arqueou uma sobrancelha, os lábios vermelhos se curvando. Você quer que eu faça seu trabalho sujo? Querida, eu arruíno pessoas por diversão. Mas só se isso me pagar mais do que ficar calada. Savannah engoliu o orgulho, a garganta ardendo. Diga o seu preço. Chloe se aproximou, o perfume sufocante sob a tempestade. Meu preço é o seu lugar, Savannah. Você sai, assina os papéis do divórcio, desaparece para sempre. Em troca, eu destruo Eleanor, Thomas e, talvez se eu estiver generosa, deixo o império de Alexander de pé. O coração de Savannah bateu forte contra as costelas. A palavra divórcio tinha gosto de veneno. Por que você quer tanto ele? Perguntou a pergunta que a assombrava desde a primeira vez que o nome de Chloe escapou dos lábios de Eleanor. Chloe riu suavemente, os olhos brilhando. Você acha que é sobre ele? Nunca é sobre o homem, querida. É sobre a coroa que ele usa. Antes que Savannah pudesse responder, uma voz cortou o vento atrás dela. Afaste-se da minha esposa. A voz de Alexander era fria como aço no inverno. Chloe virou-se, o sorriso vacilando. Ora, vejam só quem nos encontrou, ronronou ela. Alexander a ignorou, os olhos fixos em Savannah. Me dê o envelope, Savannah. Sua voz não deixava espaço para discussão. Ela o segurou com mais força, os dedos dormentes da chuva gelada que começava a cair. Me diga a verdade, disse ela, a voz quebrando. Me diga por que você escondeu isso de mim. Alexander deu um passo à frente, o vento batendo na borda do casaco. Porque não era seguro, respondeu, cada palavra como um martelo. Se o conselho soubesse, se minha mãe descobrisse, eles te destruiriam, pedaço por pedaço, até não sobrar nada além desse papel. A respiração de Savannah falhou, a tempestade encharcando seu cabelo, o vestido grudando em sua pele como uma segunda traição. Você não tem o direito de decidir o que é seguro para mim, sussurrou, a mão tremendo enquanto segurava o envelope sobre a borda do terraço, as luzes da cidade girando lá embaixo. Os olhos de Alexander escureceram, mas ele não se aproximou. Ele ficou ali, o peito subindo e descendo com a tempestade. Solte, Savannah, disse ele suavemente, a voz quebrando o vento. Ela olhou para ele, para Chloe, para a cidade que nunca perdoava fraquezas. Então abriu os dedos e viu o papel voar, levado pela tempestade, como uma promessa da qual nunca poderia voltar atrás. Chloe chiou, avançando, mas a mão de Alexander bloqueou seu caminho. Chega, disse ele ainda olhando para Savannah. Chloe soltou um palavrão antes de sumir nas sombras. Os passos engolidos pela tempestade. Savannah virou o rosto para a chuva, as lágrimas se misturando ao céu. Alexander se aproximou, as mãos pairando sobre seus ombros, como se agora tivesse medo de tocá-la. Por quê? Sussurrou ela. Por que sempre tem que ser sobre poder, dinheiro, controle? A voz dele quebrou então, mais suave do que ela jamais ouvira. Porque eu não conheço outro jeito de te manter. E pela primeira vez, Savannah não viu o CEO, nem o império, mas o garoto por trás dos muros. O coração tão machucado e assustado quanto o dele, e ela se perguntou se talvez,
Nessa tempestade, eles poderiam afogar as mentiras o suficiente para encontrar algo real por baixo de tudo isso. Savannah arrancou os pulsos, libertando-se, seu pulso rugindo nos ouvidos. Então, o que foi a noite passada? Perguntou, cada palavra com gosto de chuva, sal e arrependimento antigo. Aquilo também foi proteção, foi a sua versão de me manter segura? Ele a encarou como se a visse pela primeira vez. Então deu um passo à frente, sua mão erguida em direção ao rosto dela. Sem tocá-la, apenas pairando ali, entre a rendição e a exigência. Não, disse ele. Aquilo foi eu perdendo. Eu disse a mim mesmo que nunca tocaria em você. Nunca te faria acreditar que isso era mais do que negócios. Mas você estava ali, usando meu anel, na minha casa, na minha cama. E eu não queria um contrato. Eu queria você, Savannah. Por um instante, a cidade desapareceu, a tempestade martelando o vidro e o aço como um tambor, chamando-os de volta a algo frágil demais para ser nomeado. Savannah sentiu os joelhos cederem, a verdade pesada demais para segurar, mas tarde demais para ignorar. Ela deveria odiá-lo por todas as formas com que ele aprendeu. A silenciou, a manteve por perto. Mas cada mentira que ele contou a costurou a ele com mais firmeza do que qualquer voto poderia fazer. Pensou em Chloe, pensou em Eleanor, em Thomas e na cova onde sua mãe havia sido enterrada sozinha. E percebeu que nenhum deles a possuíra tanto quanto Alexander Reed, quando ele sussurrava seu nome como se fosse ao mesmo tempo uma oração e um aviso. Ela deu um passo para trás, precisando de ar, de espaço, mas ele encurtou a distância de novo, suas mãos finalmente tocando o rosto dela, polegares limpando lágrimas que ela nem lembrava de ter permitido cair. Savannah, disse ele, seu nome como uma promessa, como um apelo. Quer a verdade? A verdade feia e arruinada? Eu nunca liguei para o fundo fiduciário, para a herança, para a sala do conselho. Eu me importava que, se eles descobrissem, você não teria para onde correr, a não ser para mim. E você me odiaria por isso. Ainda odeia. Ela riu entre um soluço, o som meio engasgado, meio livre. Você tem razão. Eu te odeio. Te odeio por me fazer te amar desse jeito. A respiração dele parou com as palavras dela, os olhos procurando nos dela uma mentira que ele não encontrou. Então me odeie para sempre, Savannah, disse ele, se for isso que for preciso para te manter. Os lábios dele encontraram os dela antes que ela pudesse responder. O beijo era áspero, desesperado, do tipo que tinha gosto de confissão, e confissões eram a última coisa que eles podiam pagar agora. Ela sentiu o medo dele na forma como sua mão deslizou pelas costas dela, puxando-a mais para perto, até que não havia mais cidade, nem segredos, nem acordos a serem assinados, apenas pele, respiração, e a verdade que nenhum dos dois podia silenciar. Quando ele se afastou, apoiou a testa na dela, a voz um sussurro rouco. Eu sei que você quer fugir, mas me diga para onde iria. E eu te sigo. Eu queimo todas as pontes atrás de você, se for isso que você quiser. O riso dela rachou de novo, mas desta vez foi suave, resignado, uma promessa que os dois entendiam. Eu não quero fugir, disse ela, porque o único lugar que ainda parece real é aqui, e eu te odeio por isso também. Horas depois, eles estavam enredados no chão frio de mármore, cobertores arrastados da cama, as luzes da cidade pintando suas sombras no teto. Savannah traçava as cicatrizes no peito dele, pequenos lembretes pálidos de uma guerra que ela nunca pedira para testemunhar. A mão dele cobriu a dela, segurando-a no lugar, como se o toque dela fosse o bastante para manter as paredes em pé. Ela queria perguntar se tudo aquilo valia a pena. O dinheiro, o aço, o vidro, as ameaças sussurradas. Se isso preenchia o vazio atrás das costelas dele. Mas ela sabia a resposta antes mesmo da pergunta deixar seus lábios.
Ela pressionou a boca contra a garganta dele, sentindo o pulso ali, firme, forte e minha. Ele murmurou, quando os lábios dela roçaram sua pele, a palavra tão baixa que parecia esculpida no osso. Meu, ela repetiu, porque pela primeira vez a palavra não tinha gosto de cela. Mesmo naquele calor, a tempestade do lado de fora sussurrava sobre as que ainda viriam. Savannah sabia que Eleanor não cederia, que Thomas não pararia, que Chloe não desapareceria. A cidade não esqueceria o nome Reed, nem o preço que esse nome exigia. Mas ela também sabia de uma verdade mais forte que todas as mentiras que haviam dito um ao outro. Mais forte que todos os segredos que enterraram. O menino na torre de vidro era dela, e a garota sem nome, além daquele que ele lhe deu, era dele. E talvez juntos eles pudessem ensinar a cidade que nem todo contrato terminava em traição.